Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Quanto tempo, né? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deu para tomar um café? Boa noite, Sara. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Clodomir. Boa noite, Silvia. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, pessoal. Tempo, né? Quanto tempo, professor Leandro? Opa! Bota tempo nisso. Boa noite a todos. Boa noite, João Gabriel. Bora lá. Agora é o professor Henrique Correia. Hoje à noite vai ser direito de trabalho, gente. Tarde, noite, direito de trabalho. Silvia. Boa noite, Dri. Boa noite, professor Adriano. E aí, pessoal, boa noite. Emerson, Lorena. Já Muito está bom, preparando para assistir as duas ao mesmo tempo. Foi boa, né, palestra? Muito boa. Vai ser justamente a continuidade da professora Catianes, a palestra do professor Henrique. Vai ter um bom link de continuidade. Professor Henrique, boa noite. Professor Henrique, boa noite, tudo bem? Ah, agora sim, estou vendo o senhor. O senhor me ouve bem? Está me ouvindo bem, não? Estou sim. Está ótimo. Deixa eu te falar. Eu precisei, velho. Leandro, primeiro, boa noite. Quem que é o outro professor aqui, só para eu anotar? É o professor Lucas Cano e o professor Adriano de Souza. Peraí. Eles vão acompanhar a conversa? Vão acompanhar aqui na tela. Eu já estou ruim da cabeça. Como é que é? É o professor Lucas e o professor Adriano. Lucas e Adriano. Então, eu queria cumprimentar o Lucas, o Adriano e você, Leandro, que foi meu contato, e já esclarecer que eu tive que fazer uma viagemzinha por causa de motivos de família. Eu estou no interior de Roraima. Então, trouxe o meu paletó, igual eu combinei com você, e esqueci dentro do avião, cara. Então, eu vou fique tomar tranquilo. eu vou tomar a liberdade de dar aula. Arrumei essa gravata emprestada, porque estava junto lá com o paletó. Enfim, imprevisto. Não se preocupe, professor. O que vale é o conhecimento, é o conteúdo da sua palestra. Estamos firme. Tá. Professor, a gente vai segurar só mais uns minutinhos para o pessoal continuar entrando, tá? E já iniciamos. Tá falado. Vamos passar um videozinho institucional rapidinho aqui, tá, professor? Claro, velho. Estou de boa aqui por conta de vocês. Beleza, maravilha. Pode rodar o vídeo, por gentileza. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo, fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível.
Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. O que eu quero pro meu futuro é ser eu mesmo. Fazer o que eu gosto. Vai muito além da profissão que a gente escolhe. Tem a ver com a minha identidade. Quem eu sou. Eu sei que se eu der o melhor de mim, eu posso ser quem eu quiser. E fazer da minha paixão, da minha vocação, uma carreira incrível. Eu transformo o meu sonho na minha profissão. Chegou a hora de levar sua vida para onde você sempre quis. Faça a faculdade que você sempre sonhou. Seja o seu melhor. Inscreva-se agora no vestibular. Uniptan. Terra dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. dos Sinos. São João del Rei foi eleita a cidade mais hospitaleira do Brasil, segundo a Airbnb. A cidade hoje é um polo universitário no Campo das Vertentes. E é aqui que se encontra a Uniptan. Boa noite a todos. Agora, de forma oficial, gostaria de cumprimentar carinhosamente todos vocês que vêm nos acompanhando desde segunda-feira, com uma média de 1.000 pessoas por palestra, o que é muito bacana.
Então, eu gostaria de agradecer muito, inclusive o fato do intervalo da palestra passada para essa, deu um tempinho de um cafezinho, pelo menos, esticar a perna, e já estão todos conosco, já estamos em 200 e subindo, né? Eu gostaria de cumprimentar o professor Lucas Canoa e o professor Adriano, e de uma forma muito especial o professor Henrique Correia. Professor, eu estudava nos seus livros desde 2008, 2010, ó. Faz tempo, acompanho isso há muito tempo. Então, é uma satisfação, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu gostaria de desejar ao senhor uma excelente palestra, mas antes, eu vou ler o mini currículo do professor. Procurador do Trabalho desde 2006, professor de Direito do Trabalho da Escola Trabalhista e do Aprovação PGE, autor de mais de 30 livros na área trabalhista, pela Juspodium. E aqui eu vou citar para vocês já, fazendo o marketing do professor, o site dele, www.henriquecorreia.com.br. O tema dele é lockdown, isolamento e impactos no dia a dia das empresas e dos trabalhadores. Então, na minha opinião, professor, sou o melhor trabalhista do Brasil, não tenho dúvida disso. Então, o senhor veio para enriquecer bastante o nosso congresso. Seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Professor Leandro Ramalho, olha, você sabe que elogio de amigo a gente tem que, né, cortar pelo menos pela metade, mas eu agradeço demais as palavras. Eu queria também agradecer aqui ao professor Lucas, ao professor Adriano, né, e especialmente aos nossos alunos que estão aqui assistindo. A nossa conversa, na verdade, não é uma palestra, né? Mas uma conversa descontraída e com profundidade sobre os temas do momento, né? Eu queria só falar que, ao final, se alguém quiser me fazer perguntas, é possível, né, Leandro? Abrir para perguntas. Assim que encerrar, a gente abre para as perguntas. Isso, deixar um clima bem descontraído, sem formalidades, até porque não é o meu estilo. Eu trouxe um livro para sortear, e aí depois você pode ver como que você quer sortear. Ótimo, muito bem-vindo. E eu queria aqui cumprimentar os demais colegas que falaram antes de mim, né, que foram meus colegas de longa data em cursos no LFG, como Fred Didier, que, inclusive, tem um prefácio de um livro meu antigo, o professor Flávio Tartucci, que já falou aqui. O professor Flávio Tartucci, eu fui da primeira turma dele como aluno, nós somos quase da mesma idade, mas eu fui aluno dele num cursinho quando eu estudava para juiz, e depois nós somos colegas durante muitos anos dando aula juntos, né? O professor Bruno, enfim, todos os colegas que falaram aqui antes de mim. E já te falando, viu, Leandro, e os demais professores e organizadores desse segundo Congresso Internacional, que há muito tempo eu não participava de um evento deste porte com tantas personalidades. Então, na hora que eu vi, eu falei, rapaz, deixa eu dar uma estudada melhor no tema, porque só teve fera falando antes de mim. Então, eu fiquei muito honrado novamente e me sinto prestigiado aqui de estar aqui nessa noite para esse bate-papo. Tá legal? Eu queria só fazer uma justificativa antes de falar o primeiro ponto aqui que nós vamos conversar, bem de forma descontraída, que antes, nessa semana, eu falando com o Leandro, falei, olha, vocês vão de terno e gravata, como que vai ser e tal, para eu não errar? Falei, não, nós vamos estar de terno e gravata. Muito bem, eu precisei fazer uma viagemzinha por motivos familiares e acabei esquecendo o meu paletó, Leandro, dentro do avião. Já até comuniquei lá a companhia aérea. Então, eu quero falar para os colegas que estão aqui que o que eu ia falar de paletó ou sem paletó, mas foi um deslize. Então, nem sempre dá para a gente fazer da forma como nós planejamos, né? Eu queria estar lá no meu estúdio, lá na minha casa, com uma vista bonita atrás, com paletó, bonito igual vocês estão aí, trajado, né? Alinhado, como minha mãe diz, mas eu vou falar a mesma coisa aqui no quarto de hotel onde eu estou. Está falado? Bom, eu queria falar sobre o triste momento que nós vivemos da pandemia e os reflexos no direito do trabalho, né?
Eu, inicialmente, quando nós conversamos lá atrás, há alguns meses, que você vem programando esse evento, né? Eu tinha falado aí, como você disse, lockdown, isolamento, só que nesse meio tempo o direito do trabalho está tão dinâmico, Leandro e demais colegas, que nós tivemos medidas provisórias nesse meio tempo, e eu queria tomar a liberdade aqui de falar delas, para que, ao final dessa curta, né, minha passagem aqui, você tenha o seu posicionamento sobre o que está acontecendo. Nós assistiremos juntos à discussão de vários pontos que eu vou falar aqui nessa noite nos próximos anos. E é bom que você tenha o seu ponto de vista. Não o meu, não do professor Leandro, mas o seu, né? Então, eu vou tomar a liberdade de falar de uma corrente, de outra, para que você possa ter a sua, com a sua vivência, a sua experiência. Muito bem. Eu vou falar, então, do atual momento no direito do trabalho na pandemia. Mas, veja, eu não posso falar nada, e, inclusive, ao final aqui, Leandro, se sobrar 2 minutos, eu queria, como você me disse que tem alunos da graduação, que estão aí recém-formados, eu queria tomar a liberdade, ao final aqui, é coisa de 1 ou 2 minutos, falar do futuro dos concursos públicos, OAB, como foi a minha experiência, de uma forma assim, muito tranquila e verídica, porque, diferentemente dos meus colegas que passaram antes, eu não fui um aluno brilhante na graduação, mas, mesmo assim, consegui conquistar tudo aquilo que eu queria. Então, eu queria passar aqui para você, que está aqui comigo essa noite, não só o direito do trabalho, mas a minha experiência de concurso, como foi a trajetória, até porque, às vezes, você tem mais ou menos o meu perfil, não aquele aluno exemplar, mas você pode ser bem-sucedido também. Então, eu vou deixar aqui em 1 ou 2 minutos, inclusive falando das mídias digitais para os recém-formados. Então, vou falar de direito do trabalho e desses pontinhos, além do sorteio do livro, um papo descontraído. No direito do trabalho, agora sim, no direito do trabalho, se você que está aqui hoje, nessa quinta-feira, não tem como falar de direito do trabalho sem falar do ano de 2017. Se você se formou antes de 2017 ou teve na faculdade direito do trabalho antes de 2017, o direito que você aprendeu lá já não existe mais. A reforma trabalhista, em novembro de 2017, ela entrou em vigor, ela mudou toda a estrutura do direito e do processo de trabalho. Então, a gente precisa lembrar da base como era antes, pós-reforma trabalhista e agora na pandemia, sempre em 3 cenários. Henrique, e aquelas matérias que não foram atingidas pela reforma ou pela pandemia? Você precisa demonstrar que ela não foi atingida. São poucas, viu? Então, esses 3 cenários são importantíssimos. Eu costumo falar, Leandro, que o profissional da área do direito do trabalho, que não se atualizou com a reforma e agora na pandemia, está fora do mercado de trabalho. Tá? Muito bem. Lá, pessoal, você se lembra, naquele triste, lá que eu falo é 2020, naquele triste março que veio a pandemia mesmo para o Brasil, pelo menos na mídia, e nós ficamos todos assustados e tal, não sabia como era, e foi, né? Em abril surgiram medidas excepcionais lá em 2020 para o enfrentamento da pandemia. Eu não vou ficar falando o número de medida provisória, porque a aula jurídica já é maçante por si só, então eu vou falar assim de uma forma mais tranquila, e se depois vocês quiserem, todo esse material aqui da palestra, eu passo para o Leandro, se ele quiser postar para vocês, deixo no meu site, tá, Leandro? Para não ficar falando número de lei, número de medida provisória. Pode mandar. Mas, isso, até para que os alunos aqui possam ter esse material. E aí, lá em 2020, surgiram 2 medidas provisórias. Uma primeira, que foi uma verdadeira reforma, uma nova reforma trabalhista, foi a MP 927, ela foi histórica, ela tratava de férias de forma diferente, de compensação de forma diferente, feriados, profissionais da área de saúde, então nem se fala. E logo em seguida veio uma outra medida provisória, foram 2. 2 mais emblemáticas. Nós tivemos tantas outras no direito do trabalho também. Mas 2 marcaram. Uma, que foi essa reforma trabalhista, e a outra, a 936, que previa
a possibilidade de reduzir salário por acordo entre empregado e empregador. Possibilidade de suspender o contrato por acordo entre empregado e empregador. Então, nós jamais pensávamos que isso ia acontecer, né? Muito bem, isso foi lá em 2020, eis que agora, a pandemia não passou, em 2021, parece um repeteco, um déjà vu, um filme repetido, novas 2 medidas provisórias. É sobre isso, nesse cenário de isolamento, lockdown e pandemia, e o direito do trabalho, e as futuras discussões que eu vou conversar com vocês. Tá legal? O primeiro ponto, meus amigos, é redução de salário. Eu fiz um roteirinho aqui para tentar ficar mais organizado. A redução de salário, nós sabemos que, até quando eu postei aqui as novas medidas provisórias, há algumas semanas lá no Instagram, várias pessoas falaram assim, porra, outra reforma trabalhista, flexibilização, essas medidas provisórias. Aí outros falavam, por outro lado, ainda bem que vieram. E muitos perguntavam, professor Henrique, qual é o seu posicionamento sobre essas MPs emergenciais? Meus amigos, cada um aqui, nesta noite, tem o seu posicionamento e a gente tem que respeitar a opinião do coleguinha que pensa diferente. Aqui, se pegar a minha opinião, é óbvio que eu trago coisas lá da roça quando eu era criança, depois eu tive uma graduação privilegiada e tal, né? E, então, eu trago toda essa experiência, assim como o Leandro, se ele for falar da infância e depois como foi a graduação, a vida profissional, ele tem uma opinião diferente da minha. E você tem que ter a sua, respeitando o coleguinha que pensa diferente. Então, o que eu penso das MPs antes de falar delas? Eu penso o seguinte, elas são imprescindíveis. Essa flexibilização que vai lá, reduz salário, suspende contrato e flexibiliza férias. Mas nós nunca pensávamos em sã consciência que ia chegar em casa e lavar um pacote de arroz, não pode beijar os nossos pais. Então, o momento é excepcional. Então, essas medidas provisórias são importantes? São. Qual a crítica que eu faço? A crítica que eu faço dessa segunda leva em 2021 é que elas demoraram muito tempo aí para sair. Então, ficou lá de dezembro do ano passado até abril desse ano, sem um marco regulamentatório, sem uma lei. E aí, o que acontece? Eu vou dar o exemplo de onde eu moro, que é Ribeirão Preto. Pequenos comércios, restaurantes ficaram fechados, porque não pode abrir. E aí, ele manda o empregado para casa, mas ele continua pagando. Não tinha essas medidas provisórias. Quebraram. Então, essas medidas provisórias, essa complementação da renda, elas são importantes? São. Essa é a minha opinião. Só que demoraram. Esses 4 meses foram muito prejudiciais. Henrique, fala da redução de salário, que eu quero saber o que é. Meus amigos, o salário é o direito mais básico do trabalhador. É o básico, é o mínimo. E, como é o salário, a gente não pode mexer. Lá, a Constituição de 88 está previsto lá que o salário somente pode ser alterado por norma coletiva, alterado para pior, reduzido. Então, está expresso, é uma interpretação literal. Veio a MP do ano passado e agora desse ano, pasmem, possibilita reduzir salário por acordo entre empregado e empregador. A gente chama de acordo individual. E acordo individual, se tem pessoas da graduação aqui, prestem bastante atenção. O acordo individual na área trabalhista, quando fala empregado e empregador, oi, Maria, vem cá. João, vem cá. Vocês topam reduzir salário durante a pandemia? E ele chega com... Você topa? Tá aqui. Então, um acordo individual na área trabalhista, muitas vezes, é um contrato de adesão, ainda mais na pandemia, porque ele vai aceitar para não perder o emprego. Então, aí que está a gravidade. Henrique, a MP do ano passado e essa prevêem a mesma coisa? Exatamente, a possibilidade de redução de salário por acordo individual. Agora eu vou entrar num dado um pouquinho mais técnico para elevar o nível. Vou elevar o nível com vocês. Quem pode reduzir salário? Todos os empregados. Qualquer área. Qualquer um, braçal, intelectual, se a redução for até 25%. O empregador chama, reduz, por acordo individual, até 25% todos. Tá?
Aí vai mudando, 50%, reduzir pela metade. Quem ganha 3 salários mínimos, todos, pode chamar todos ali da empresa, até 3 salários mínimos. E todos que ganham mais de R$12.500, tá? Chama-se hipersuficiente, o que tem nível superior e ganha esse valor, também pode reduzir para todos. Tem um interstício, um intervalo aí de 3 salários a 12.500, essa classe de trabalhadores, somente por norma coletiva. Tá? Então, tem esses critérios todos mais técnicos para reduzir. Eu podia elevar um pouco mais aqui e falar, mas Henrique, por que 3 salários mínimos? Por que não tratou todos de forma diferente? Todos de forma igual? Pode reduzir por acordo individual para todos. Porque, pessoal, quem ganha 3, pelo menos essa é a explicação do governo, quem ganha mais de 3 salários mínimos e vai lá complementar a renda com o benefício emergencial, não complementa. A complementação é muito pequena perto do que ele ganha, por isso precisa da participação do sindicato. Tá? Então, trocando em miúdos, o ano passado, esse ano, medida provisória prevê a redução por acordo individual? Sim, para todos, até 3 salários mínimos, mais de 12.500, e nesse meio tempo seja do sindicato. Tá? É isso, e aí reduziu o salário, reduziu a jornada, vai lá e, olha na minha mão aqui, e complementa a renda com o benefício emergencial. Se reduziu 25%, vai lá e pega 25% do benefício. Se reduziu 50%, vai lá e pega 50% do benefício do governo federal. Se reduziu 75%, vai lá e pega 75%. O benefício emergencial é uma complementação da renda para que os empregadores não dispensem. Tá legal? Muito bem. Henrique, e como que eu calculo esse benefício emergencial? Aqui eu não vou entrar em cálculo, está tudo no materialzinho, vou explicar depois se você quiser, tá aqui as continhas e tal. Mas é calculado com base no seguro-desemprego. Se você não é da área trabalhista, ou se você é, preste bastante atenção. Seguro-desemprego, meus amigos, seguro-desemprego é quando o camarada, o empregado, é dispensado e fica desempregado involuntariamente. Então, é pós-contrato. Ele vai lá e saca o seguro-desemprego. O benefício emergencial ele é calculado com base no seguro-desemprego, mas com o seguro-desemprego ele não se confunde, é só o cálculo. Tá? É benefício emergencial para mantê-lo no contrato de trabalho, para não dispensar. Essa seria uma ótima postagem sua no Instagram, uma ótima postagem nas suas redes, ou se você quiser escrever, né, a necessidade do benefício, como que é calculado, né? Muita gente, eu vejo inclusive alguns professores confundindo seguro-desemprego com benefício emergencial. Não se confunda. O benefício emergencial durante o contrato, o seguro-desemprego pós-contrato. Tá? Por acordo individual, Henrique, por acordo individual. Chama e pronto. Eu vou tratar de uma outra coisa mais grave agora. Falamos da possibilidade de reduzir salário. Agora nós vamos tratar disso aqui. Olha aqui na minha mão. Vou chegar bem pertinho aqui da câmera. Suspender o contrato. Ele não ganha. Ele não ganha do empregador. Lá ele ainda ganha, reduz salário. Aqui, suspende. Ele vai para casa, não trabalha, e aí ele só recebe o benefício emergencial. É grave. Leandro, se você me permite um dado aqui do ano passado, nós tivemos quase 2 milhões de trabalhadores, de empregados, que tiveram seu contrato, seu salário reduzido. Reduzido. Que eu acabei de falar. Suspenso, que é o mais grave, que eu acabei de falar, que vai para casa, não trabalha e não recebe, no seu benefício, 12 milhões. Né? Então, no mais grave, que a empresa fecha as atividades ali por um tempo, foi o lugar que mais precisou, foi a suspensão. Tá legal, pessoal? Então, a suspensão ele vai para casa por acordo individual, Henrique, por acordo individual naquelas faixas, até 3 salários mínimos, até 12.500, e nesse meio tempo tem que chamar o sindicato. Tá? Henrique, reduz, não trabalha e só recebe o benefício, suspende, não trabalha e só recebe o benefício? Sim, essa é a regra. Eu vou tratar de uma exceção. Grandes empresas que tiveram um lucro de mais de 4.800.000 em 2019,
né, que não entra aí nas regras do Simples, elas podem suspender também os contratos e mandar os empregados para casa? Sim. Só que, veja, grandes empresas precisam complementar o benefício com 30% do salário que ele ganhava. Se ele ganhava R$3.000, ele vai receber lá a complementação do governo federal, mas a empresa é obrigada a pagar 30%, porque ela é uma grande empresa. E que esses 30% que a empresa tem que pagar é indenizatório, não é salário. Isso, ela paga como auxílio e pronto. Tá legal? Eu queria chamar a atenção de todos, falei de redução, da suspensão do contrato, que são medidas tristes, mas necessárias, sobretudo para as pequenas empresas, para trazer para vocês a discussão dos próximos anos. Se você vai se formar, ou já está formado, ou atua na área trabalhista, ou no seu escritório cai uma causa trabalhista, ou se você vai estudar para concurso, esse é o assunto dos próximos anos. Veja, quando eu falei acordo entre o João e o Zé da Silva Limitada, a empresa, acordo individual, que é, na verdade, um contrato de adesão, isso pode? A Constituição fala que não, é expressa. Ela fala que é por norma coletiva. Repito, pode por acordo individual, professor Henrique? Não. A Constituição fala que precisa do sindicato. É expresso, não tem. E aí saiu a medida provisória ano passado, Leandro, foi uma das noites que eu não dormi, que eu precisava gravar um vídeo, e demorei quase umas 5 horas para gravar um vídeo de 10 minutos, né? E agora veio o repeteco, o filme repetido, o déjà vu do ano passado, o acordo individual novamente. Veja, se precisasse do sindicato o ano passado, ou esse ano mesmo, nós não teríamos essas medidas. Vamos pensar num sindicato de doméstico. Não tem. E aí, o empregado doméstico não pode ter o contrato suspenso? Né? Metalúrgicos, em muitos lugares, na minha cidade natal, eu sou do sul de Minas, não tem metalúrgicos lá, e tem desses trabalhadores. Não tem sindicato lá. Então, e outra coisa, precisa do sindicato? A Constituição fala que sim, em tempos normais. Eu não sei se você que está me assistindo aqui já viu como que é uma negociação coletiva. Apresenta uma proposta, chama o pessoal na frente, chamava o pessoal na frente da empresa, deliberava, votava, quem é a favor e tal, levava a proposta novamente para o empregador. Não, faz uma coisa. E assim ia, eram meses de negociação. Oi, pandemia, meu filho, ninguém sai de casa, ninguém aglomera. Como é que negocia? O ano passado, por exemplo, não tinha esses aplicativos, não tinha Zoom, não tinha Google Meet, não tinha nada. A secretária lá do sindicato estava em casa, recluso, o presidente também do sindicato. Então, muitos colegas se pronunciaram, não, precisa de negociação coletiva e tal, e foi um vídeo muito, muito difícil que eu tive que gravar, por ser procurador do trabalho, professor e autor aí das obras. Eu falei, olha, estamos no mato sem cachorro. Estamos no pega para capar. Ou é isso ou não é. Então, eu defendi, de uma forma corajosa, e fui criticado, a possibilidade do contrato individual, porque não tinha outra saída. Nunca, meus amigos, e às vezes isso eu vou ser, no futuro, arrepender, que, sendo muito sincero, abrindo meu coração, eu nunca pensei que eu fosse falar a possibilidade de reduzir salário, suspender o contrato por acordo individual. Eu estudei, eu passei no concurso, eu escrevi, mas nunca achei que eu ia ficar 3 meses sem poder ver meus pais. Chego em casa, não posso beijar meus meninos, morrendo. E aqui, defendi que podia. Por isso que eu estou falando, esse contrato individual vai ser questionado, mas o Supremo também apreciou. O Supremo teve a chance de apreciar essas 2 medidas provisórias do ano passado, a reforma trabalhista e essa de redução de salário e suspensão por acordo individual. E o Supremo, nesse ponto do acordo individual, fez o seguinte, deixa do jeito que está, não tem saída. O Supremo não apreciou a constitucionalidade, mas manteve a MP integralmente. Tá legal? Então, a discussão dos próximos anos será a validade desses acordos individuais. Aqui, nesta noite, tem pessoas que vão advogar para a empresa, ou já advogam,
vão manter a validade desses contratos. Quem advoga para empregado vai falar que esses contratos não valem. Então, vai ser um embate que demorará anos até os TRTs, TST, e o Supremo não me parece que vai declarar a inconstitucionalidade, né? O Supremo da reforma trabalhista apreciou 2 pontos, até hoje, isso foi em 2017. Né? Então, meus amigos, vocês vão ter um embate nas primeiras instâncias aqui, nas varas aí. Tenha o seu posicionamento, qual é? Vale o contrato individual? Não vale. Eu acho que tem um aluno que escreveu aqui, ele falou assim, nada pode ser fora da Constituição. Concordo, mas a Constituição não prevê pandemia. Entendeu? Então tem para todos os gostos, tem todos os lados. Eu, quando gravei esse vídeo, Leandro, um aluno falou assim, professor Henrique, eu adoto seus livros na faculdade, mas vou parar de adotar porque você está defendendo uma coisa que não está na Constituição. Eu falei para ele, jamais pensei que fosse falar uma coisa dessa. A possibilidade de reduzir ou suspender, mas jamais pensei em pandemia. Né? Então, tem a sua opinião. Henrique, vamos andar? Vamos andar, que eu estou falando mais do que eu devia. Ó, quem teve salário reduzido ou suspenso tem estabilidade. Eu vou colocar estabilidade com aspas. Não pode ser mandado embora. Se for mandado embora, por que é com aspas? Não é que ele vai ser reintegrado, porque a estabilidade ele vai ser reintegrado, igual a gestante, o diretor de sindicato. Esse não é reintegrado. A estabilidade dele tem que pagar uma indenização. Tá bom? Então, empregador reduziu 60 dias, por exemplo, o salário. Suspendeu por 60. Durante aqueles 60 dias, não pode mandar. E os próximos 60, é o período equivalente. Henrique, se manda embora, paga a indenização. Eu quero elevar um pouquinho o nível para não ficar uma aula parecendo, né? Muito... paga indenização, essa estabilidade, se dispensar sem justa causa, viu? Olha na minha mão, se dispensar por falta grave. Se o empregado parte dele, o pedido de demissão, ou eles chegam num consenso que chama de extrato, não tem indenização a ser paga. Então, só paga a indenização, dispensa sem justa causa. Distrato, justa causa, que é a falta grave, ou se parte dele a iniciativa, o pedido de demissão, não paga. Tá legal? Então, era isso. Eu vou passar uma régua agora. Viu, Leandro? Eu comecei a dar aula, eu era professor de inglês, tinha 17 anos. E aí, eles me colocaram para dar aula, rapaz, para criança. Eu era um jovem adolescente, e aí me colocaram para fazer um teste numa sala de crianças. Eram 10 anos, a idade do meu filho. Rapaz, eu cheguei muito... E aí, uma das coisas que dava certo naquela época, né, como professor de inglês, eu falava para os meninos, olha que eu ia mudar o assunto, pega a reguinha e passa um traço vermelho. E aí eles passavam, e aí era outro assunto. E isso me acompanha até hoje. Eu falo, passa a régua aí que eu vou falar outro assunto. E dar aula para criança, viu, Leandro? Naquela época, isso já faz mais de 23 anos, me deu toda a bagagem didática, foi uma experiência fantástica. Eu dei aula durante a graduação, paguei a minha graduação dando aula de inglês. Então, foi uma experiência fantástica. Descobri o magistério, que é uma vocação, uma paixão. Tem aqui do lado, nessa noite, viu, meus amigos, um professor apaixonado pelo que faz. E o grande barato da vida, se você me permite aqui abrir o coração novamente, é fazer o que gosta. Isso é massa. Meus amigos, mas passamos a régua, vamos falar da outra medida provisória que saiu, que é um repeteca, um déjà vu, do ano passado. É igual a live do Gustavo Lima. Ano passado, você assiste a live outra vez, parece que você está revivendo aquela coisa. Vem, Henrique, nós temos uma nova reforma trabalhista agora? Sim, temos. Igual era do ano passado? Eu vou falar alguns pontos que, se eu for falar toda essa medida provisória, eu não vou ficar falando número de medida provisória, mas essa aqui é a 1046 de 2021. A que eu falei antes é a 1045. 45 é a redução e suspensão, a reforminha trabalhista aqui é a 46. 1046. Está tudo no materialzinho. E o que ela prevê? Ela prevê medidas excepcionais para o enfrentamento da crise. A primeira medida que ela prevê é o teletrabalho.
O teletrabalho, pessoal, home office, trabalho remoto, isso para a gente no Ministério Público do Trabalho já era uma realidade antes de pandemia. Tá? O TST adotava, a área trabalhista como um todo. Veio a reforma, 3 cenários. Antes, veio a reforma regulamentou o teletrabalho. Esse prefixo tele, nós lembramos da quinta série, da tia Marli, que dava radicais gregos, tele é a distância, telefone, televisão, teletrabalho é o trabalho à distância. Né? Veio a reforma e regulamentou o teletrabalho. Né? E aí, infelizmente, nós estamos vivendo a pandemia e o teletrabalho remoto, trabalho em casa, né? Ele virou a regra. Né? Bom, Henrique, a CLT já tem um regulamento, vem agora a MP e fala, ó, flexibiliza. O empregador passa a ter poderes para flexibilizar. Em 48 horas ele pode tomar a decisão e pronto, e aí está colocado no teletrabalho. Se você está aqui nessa noite procurando algo para postar, para escrever, TCC, para pensar, para escrever um artigo, eu vou te dar uma dica agora. O teletrabalho, meus amigos, ele... O cara, parece que eu estou numa conversa descontraída. O empregado, ele está em casa, ali, né, igual no meu caso. Eu tive que fazer um cômodo ali de escritório com 2 meninos em idade diferente, mulher e gente e tal. Aquele negócio. Então, como é que faz? Quem paga a internet desse cidadão, ele tinha lá 3G, estava, batuta. Agora tem que ter internet 100 mega. E aí, quem vai pagar? O computador dele lá era um computadorzinho que dava para ele levar. E aí, agora, quem que paga esse computador? E a luz? E o ar-condicionado, ele vai ter que ficar aqui. Eu estou num lugar, nesse momento, que ali fora está 70 graus. Né? 70 não, mas uns 50. E aí, como é que faz? Tem que ter um ar-condicionado e tal. E aí, quem que vai pagar isso? É a discussão dos próximos tempos. Você quer ver? Você está procurando teletrabalho e a pandemia? Ele está aqui, escorrega porque tem uma poça d'água, quebra a perna. E esse acidente? Acidente de trabalho? Ou não, um acidente doméstico? Isso tem uma diferença danada. Mas é isso que ele está com a dorzinha na lombar e essa dorzinha vai para o cóccix, vai para as pernas e começa a ter depressão. O empregador tem como ir lá fiscalizar o ambiente de trabalho, ou está em casa. Então, todas essas medidas dos equipamentos, de acidente de trabalho, né? E aí, como que vai ser? Não sei. Como que o fiscal do trabalho vai entrar na casa dele? Né? Então, todas essas problemáticas, vocês que estão comigo aqui, vão ter que pensar. Grave um vídeo, escreva sobre isso, pense, coloque no seu grupinho do WhatsApp. É acidente de trabalho, não é? Né? Essas reflexões são muito ricas. Henrique, você vai falar mais? Vou falar aqui dessa reforma trabalhista, essa verdadeira reforma, das férias. Meus amigos, falando do teletrabalho, pense comigo em férias. Férias é para o empregado desconectar. Então, ele trabalha lá, eu não quero deixar nosso bate-papo técnico, mas ele tem que trabalhar 12 meses, 1 ano. Chama período aquisitivo de férias. Ganhou? Tem o período concessivo do empregador. Os próximos 12 meses, o empregador tem que conceder férias. E assim vai, período aquisitivo e concessivo. Com a pandemia, mudou tudo. Um direito constitucional. O que a pandemia fez? Quem tinha férias para tirar, o empregador pode chegar e conceder férias. Leandro, e quem não tinha? Quem não tinha, o empregador dá férias para ele adiantado. Veja a gravidade. Eu acabei de entrar na empresa, tem 2, 3 meses, o empregador fala, fica 30 dias. Então, também em isolamento, fica em férias, em casa. Não acabou a pandemia, fica mais 30. Não acabou, mais 30. 90 dias eu fiquei em férias. Ó na minha mão. Eu vou ter que trabalhar 1 ano para pagar o primeiro período. Vou trabalhar 2 anos para pagar o outro. Pagar 3 anos, pagar...
trabalhar o quarto para adquirir direito de férias. No quinto, eu descanso. Rapaz, como é que vai ser isso? Não sei. Eu não sei. Você precisa saber. Você vai discutir isso no seu escritório. Pense sobre isso, grave um vídeo. Você acha que é válido ou não? Tem gente que fala que um período é válido, 2 não seria. Tal. Eu acho que se deixar antecipar um, não tem por que antecipar os outros. Né? E aqui, viu? Aqui, vou trazer uma reflexão um pouco mais elevada para a gente ir junto. Vem cá. Esse mesmo cidadão ficou lá 90 dias em férias. O que ficou? Ficou em casa. Depois de 2 ou 3 meses, ele é dispensado. Ou pede demissão. O empregador chama ele e fala, agora vamos acertar as férias que você tem aí para me dever. Vamos ver quem deve quem aqui. E aí, como que fica o embate nas verbas rescisórias? Ele tem 3 meses para pagar, ele fica devendo. Não sei a resposta disso. E eu vou falar só mais 2 pontos e fechar a área trabalhista. Tá legal? Se alguém ficou com alguma dúvida, respondo todas. Se eu não souber, eu vou atrás para pensar junto. Os últimos 2 pontos da minha conversa aqui é compensação. Henrique, compensação veja, eu falei que ele ficou devendo férias 90 dias. Foi mandado embora, o pé de demissão vai ter que acertar. Falei isso? Falei. A medida provisória do ano passado nada falava do encontro de dívidas. A atual já fala. Nós não sabemos como que vai ser, quem paga quem. Não sabemos como que os juízes vão encarar isso. Mas você precisa ter a sua opinião. Você tem? Pense sobre isso. Grave um vídeo, escreva. Não acho que só professor que pode gravar, não. Aqui, Leandro, se você me deixar, antes de falar os últimos 2 pontos, eu tinha uma aluna que fazia grupo de corrida comigo. E ela estava na graduação ainda, e agora uma jovem advogada. Ela começou a gravar pequenos vídeos e posts e tal, no escritório, um escritório modesto. E aí, agora, pós-pandemia, lá em Ribeirão Preto, os grupos começaram a voltar com espaçamento e tal. Depois de... Isso já tem uns 4 anos que ela começou com esse trabalho. Ela fala, professor, hoje a minha vida mudou, graças ao Instagram. Comecei a gravar aqueles posts que o senhor falava, aí ela até me falou assim, o senhor precisa começar a gravar o Reels, eu nem sei se é assim que pronuncia, viu, gente? Reels, sei lá, é um videozinho de 30 segundos. Ela falou, aquilo lá, rapaz, grava e ganha seguidor, não sei o quê, parará. Ela falou assim, hoje eu tenho um escritório, agora o escritório dela, pelo menos as fotos, eu nunca fui no escritório dela, é minha colega de corrida, mas ela ficou uma advogada bem-sucedida em 4 anos com o Instagram. Então, a hora que eu estou aqui, nessa noite de quinta-feira, falando grave sobre isso, traga essa reflexão, mostre conhecimento jurídico. Né? Antes da pandemia, eu falava que o mundo real e o mundo digital não tinha diferença para os profissionais, para os professores, principalmente. Veio a pandemia, hoje eu nem sei se o mundo digital não está, né, mais em evidência. Hoje a gente faz palestra pelo Zoom, a gente faz reunião, tem aplicativo de namoro. Rapaz, o mundo mudou, goste você ou não. Então, a hora que eu falo aqui, grave um Reels, um vídeo de 2 minutos, 10 minutos, escreva, produza no mundo digital, para não ficar para trás. Eu queria falar 2 pontos aqui, que é compensação. Veja, para não ficar teórico, é o penúltimo ponto que eu vou falar. Compensação, o empregado, veja aqui na minha mão, ó, ele trabalha um pouquinho a mais das 8 horas, 2 horas a mais, vai guardando aquelas horas. E depois ele pega com folga. Se tratar de banco de horas, que é um pouco mais elastecido, ele vai trabalhando ali durante 1 ano e vai guardando no banco de horas, depois ele pega alguns dias de banco de horas. Isso é o clássico. Acompanhe comigo. O que a pandemia fez? O isolamento, o lockdown. O empregador, para enfrentar a pandemia, fala, fique em casa.
Restaurante, o cara não abre. Lojas de shopping, não estava abrindo, pelo menos lá em Ribeirão ficou um tempão. Cada um está numa localidade diferente aqui, né? Aí você coloca na sua localidade. Fica lá, vamos fazer a compensação. Mudou a lógica da compensação. Fica em casa para fins de compensação, e aí o empregador fala, depois você me paga. Então ele ficou lá em casa 30 dias, 60. Agora está na hora de você pagar a empresa. Aí ele vai pagar 2 horas por dia a mais, do que a jornada normal de 8, e fica 2 horas a mais para pagar aquelas horas. Henrique, ele pode ficar trabalhando 2 horas e sem receber, porque ele já recebeu lá com descanso. Então, inverteu a lógica. Ele descansa primeiro, trabalha depois. 18 meses ele pode ficar pagando essas horas. E a nova medida provisória, Leandro e demais amigos, ela prevê a possibilidade de trabalhar, inclusive, nos finais de semana, para pagar essas horas. E aí tem todas as discussões que nós vimos de férias. Henrique, o que é isso? Olha, a discussão de férias é a seguinte, compensação é a mesma coisa. Ele ficou em casa, pede demissão, ou é mandado embora. O empregador chama lá no RH e fala, precisamos acertar isso aí. Como que fica esse encontro de dívidas? Não sei. Né? Ele vai ficar devendo? O empregado fica devendo nas verbas? Qual a sua opinião? E a última coisa, Leandro, trabalhista, e depois eu vou falar aqui, para quem chegou mais tarde, tem um livro para sortear, né? Eu vou falar rapidamente sobre concurso, como que foi a minha trajetória em 2 minutos, e das mídias, que eu acho que eu já até antecipei, e o que eu ia falar era mais ou menos isso, para quem estiver aqui, tá? Então, eu queria falar dos profissionais da área de saúde. Bom, profissionais da área de saúde, meus amigos, eles são os nossos soldados. Então, eles foram para o fronte, né? E aí, estão aí na linha de frente. Teve jeito. Lá atrás, antes de pandemia, eles trabalhavam muito numa jornada que chama 12x36. São longas 12 horas de trabalho, mas ele descansa longas 36. O que as novas medidas, ano passado e essa, prevêem? A possibilidade de uma jornada extenuante. 12x12. 12x12. Então, ele trabalha hoje 12 horas, amanhã ele garra outra vez mais 12. Isso é válido? Em tempos normais, jamais. Essas 12 horas têm que ser pagas como hora extra, está previsto lá. Ou tem que ser dado com folga depois. Mas nós não sabemos, Leandro e demais amigos, como que os juízes do trabalho vão entender essas 12x12. Tudo na vida tem 2 pontos de vista, vai depender da sua vivência, do que você acredita, do que você estuda. Tem uma corrente aqui que fala que é plenamente possível. Os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e toda a equipe, fisioterapeuta, psicólogo que trabalha nessa área, são os nossos soldados. Nós estamos enfrentando uma guerra e eles foram para o fronte. Então, é válido. Outros falam, não, tem um limite da dignidade. Né? Se fosse para falar bonito nessa noite, tem um patamar mínimo civilizatório, que é o mínimo que tem que dar de conforto para os trabalhadores. Não é válido. E aí tem todas as consequências disso. Qual a sua opinião? A sua é que vale. Tá legal? Olha, eu tinha muita coisa, deixei no materialzinho aqui, escrevi durante a semana para falar para vocês, mas é tanta informação que vai ficando cansativo. Né? Até eu podia falar, por exemplo, que se Covid é acidente de trabalho ou não. O empregado pegou Covid, estava escrito ali para falar para você. Pegou Covid no supermercado, ele é caixa, ele é frentista, ele é médico. Aí você fala, bom, ele pegou Covid e daí? Não, e daí que é acidente de trabalho ou não? É doença do trabalho? A consequência, se você falar que é doença do trabalho, é enorme para o contrato. Se você falar que não, aí afasta pelo INSS e pronto. Muitos estão entendendo que essas atividades essenciais configuram acidente de trabalho. Qual a sua opinião? O ônus da prova, como que fica? Quem tem que provar é o empregador ou o trabalhador? Você pode entrar no processo aqui, nesse ponto, né? As consequências disso serão gigantescas. Em Ribeirão Preto, vários pedidos, que veja, se você falar,
Se você falar que é acidente de trabalho, ele tem estabilidade, não pode ser dispensado por 12 meses. Então, as consequências são gigantescas. E aqui eu podia falar ainda, Leandro, veja, tem um grande amigo que está com sintoma de Covid e já é a terceira vez que ele tem sintoma. Ele é professor universitário, igual nós aqui, né? Esses dias que ele está em casa com sintomas, ainda não saiu o resultado. Quem paga é a empresa? Já é a terceira vez. Então, esses afastamentos... Ah, mas ele teve contato. Quem paga esse período? Então, nós vamos ter discussões, assim, mas muito grandes, tá? Eu tento atualizar, viu, meus amigos, o Instagram diariamente. Até eu posto foto, inclusive, do meu dia a dia no Instagram. Eu tenho lá 80 mil seguidores. Se você ainda não me segue, quer acompanhar a atualização jurídica aí, é prof_Correia, né? Ou só escreve Henrique Correia, vai sair lá o Instagram, né? Eu posto. E para materiais, eu vou inclusive pedir aqui, viu, Leandro, para não te dar trabalho, se você quiser eu posso te mandar, esse material mastigado aqui, eu vou deixar no meu site, henriquecorreia.com.br. É só clicar, baixar, não precisa de... cadastro, não precisa de nada. É só baixar e pronto. No site henriquecorreia.com você acha lá, inclusive, os podcasts, áudios, que você ouvir enquanto faz uma caminhada e tal. Eu queria fechar, Leandro, se você me permite, com 2 últimos assuntos. De 2 minutos eu encerro. Pode ser? Tá. Meus amigos, quem está me ouvindo aqui, o site é henriquecorreia.com.br. Henrique Correia com I. E o Instagram é prof_Correia. Mas se você colocar no Instagram, busca Henrique Correia, vai sair lá, prof_Correia. Bom, eu queria encerrar essa minha participação falando o seguinte. Eu tinha o sonho, eu era professor de inglês, durante a graduação, eu paguei minha graduação, mas eu tinha o sonho de ser juiz do trabalho. E comecei a prestar concurso, inicialmente para servidor, na época chamava escrevente, analista, oficial de justiça e tal, e depois juiz. Muito bem. Tinha esse sonho, né? Eu não queria ter a vida que meu pai tinha. Muito bem. E comecei a prestar concurso e queria muito vencer na vida, mas muito. Mas eu era o patinho feio da faculdade. Diferentemente dos meus colegas que deram palestra aqui antes, que falam assim com uma fluidez do direito e aquela interpretação sistemática, e eles têm todo um vocabulário técnico-jurídico, eu nunca tive. Infelizmente, eu fui um aluno que tive dificuldade desde a infância. Minha mãe fala que é porque eu tive uma péssima professora de alfabetização, mas não era. Por exemplo, cedilha, X, tal, eu sempre tive dificuldade com essas palavras. E, inclusive, de aprendizado, assim, demorava. E no cursinho, como eu estudava com muitos alunos de federal, de não sei o quê, tinha pessoas geniais, o cara já tinha lido a doutrina alemã. Eu falava, porra, que é isso, cara? Eu não vou passar no concurso nunca, esses caras. Mas queria vencer na vida. E fui nesse rame-rame, lia só um livro, mas lia bem, escrevendo de uma forma mais simples, e ainda tinha que saber muito sinônimo, foi a minha grande sacada, para poder vencer essa dificuldade ortográfica que eu tinha. Escrevia básico. E os clássicos do direito eu não gostava, porque eu achava assim, lia um parágrafo, o outro e tal, e não entendia, pô. Tinha que ler. Eu tinha uns professores, mesmo no cursinho, na faculdade, nossa, ele é muito inteligente, mas, assim, eu não entendo nada que ele fala. Eu falava, porra, o que adianta ser inteligente, então? Esse cara tem que chegar e ensinar. Ele tem que chegar e falar de um jeito que o inteligente entenda e o burro entenda, cara. Eu estou na turma dos burros, eu não entendo. E falava muito isso. E aí, durante toda a minha trajetória de concurso, eu me sentia assim, inferiorizado, por mim mesmo, não era nem pelos outros, não. Eu era o patinho feio interno. E eu estou falando tudo isso porque eu passei num concurso, meus amigos, que é o Ministério Público do Trabalho. Quando eu passei, nós passamos, não dava 2 por estado. Então, no estado de São Paulo, eu passei com mais alguns colegas, mas teve um estado que não teve nenhum aprovado. Então, foi um concurso dificílimo.
Vocês talvez não vão conhecer uma pessoa que prestou tantos concursos públicos. Eu prestei 26 concursos só para juiz do trabalho. 26, é isso mesmo. Para o MPT, eu prestei 2. Para auditor fiscal do trabalho, 2. E para servidor, graças a Deus, eu perdi as contas. Então, eu tive uma experiência, Leandro, de muitas derrotas. E eu não tenho hoje mais dificuldade de falar sobre isso. Passei num concurso dificílimo e resolvi escrever um livro fácil, que é de técnico, é nível médio. E eu optei nesse livreco, eu já era procurador no meu primeiro ano de MPT, de não usar palavras difíceis. Desse livro, professor. É um livrinho assim. Mais assim. E quando eu escrevi, Leandro, ele era um livrinho assim, e a editora barrou, não aprovou, porque era um livro para técnico, que é nível médio, técnico do TRT, e tinha uma passagem no início que eu falava dessa trajetória de concurso, de muitas reprovações e tal. E a editora não achou de bom tom um procurador do trabalho iniciar com um dado muito íntimo, né? E a editora não aprovou. Mas, muito bem, eu tirei a sorte do dono da editora ir para Ribeirão Preto, que eu já morava lá, e aí eu reuni com ele e falei, olha, veja, na minha época os livros eram muito inteligíveis, eu não entendia, eu quero um livro que as pessoas entendam. E tal, e não, por causa disso, é procurador nível médio e esse toque pessoal. E eu fiz a seguinte proposta, vamos fazer o seguinte, você publica a menor tiragem. Se não vender, eu compro ela. E aí ele falou, tudo bem. O livro foi publicado e esgotou em 2 semanas. Foi um fenômeno. Naquele ano, esse livro teve 6 tiragens. No ano seguinte, eu publiquei para Analista, que já era nível superior. Só que a editora já me respeitava, era o vermelhinho. E aí foi um fenômeno de vendas, né? Estou contando, você está querendo se gambar? Não! Eu quis escrever para um público jurídico, trabalhista, de uma forma diferente, né? Eu, inclusive, trouxe o livrinho de Analista, hoje, para sortear aqui, é esse livrinho, 13ª edição, né? O Leandro, eu vou deixar ele com você, depois você sorteia do jeito que você achar que deve sortear, os critérios objetivos e tal. Ele está na 10ª... aproveitar para fazer o gancho aqui, professor? Pessoal, eu vou colocar no Instagram aqui do curso de Direito do Unipitã e a gente vai sortear lá. Tá? Você me dá licença aqui, professor? É rápido, tá? Tá bom, tá bom. Direito... @ Direito Unipitã.oficial, tá? Segue lá, eu vou fazer a postagem e a gente sorteia. Obrigado, professor. Então, esse livro pode ser seu. Ele está na 13ª edição. Ele, no início, aqui tem essa trajetória de concurso. Há 8 anos é o livro de Direito do Trabalho mais vendido do país. Então, eu tenho essa grata satisfação, né? Eu coloquei, inclusive, de umas edições para cá, porque 13 anos publicando, eu coloquei, inclusive, um roteirozinho para você seguir, uma agendinha de estudos, caso você queira, está sem norte e tal, mas é o meu livro mais didático, tá? Eu, inclusive, vou deixar aqui com o Leandro e eu queria falar só mais uma coisa. Se você que está me ouvindo nessa noite aqui se sente o patinho feio da turma e acha que não gaste o seu tempo com isso. Eu podia ter sido aprovado antes, sabe? Eu olhava para as outras pessoas, todo mundo era mais inteligente que eu. E eu sofri até um certo bullying na faculdade, porque eu dava muita aula de inglês, chegava cansado e sempre fui muito boêmio. Então, eu chegava na faculdade e ia para o boteco encher a cara de cachaça. Como é que é? Juro, não minto. Então, principalmente eu tinha dificuldade com um professor que não era didático. Eu falava, porra, estou perdendo meu tempo aqui, vou beber, vou para casa, vou não sei o quê e tal. E aí, eu era um aluno que não era o queridinho de nenhum professor. Tanto é que quando eu passei, os professores não me conheciam, na minha faculdade não teve, né? E queria escrever para esse público como eu, que queria coisas já mais simples, um mundo jurídico mais acessível. E fiz isso nos meus livros. A editora não quis inicialmente,
há muitos anos lá na editora, eu sou mais vendido. Hoje eu já tenho para magistratura, para advocacia, né? Fiz o site, inclusive com materiais gratuitos para o pessoal da graduação ir lá, pegar o podcast, que são esses... Você pode inovar, quem está me ouvindo aqui, do jeito que você quiser. Eu dei sorte de inovar de uma forma mais informal. E eu sou uma pessoa mais informal no meu dia a dia. Então, eu não tenho o estilo jurídico de ser, embora seja o autor mais lido do país em direito do trabalho. Estou contando isso para as pessoas que se perseguem. Lembre-se daquela frase: às vezes nem o seu pior inimigo te persegue tanto como você mesmo. Eu era esse. Eu era o patinho feio. E até hoje, aqui eu vou abrir o coração, viu, Leandro? Hoje eu estou em viagem, e nós já tínhamos marcado essa palestra há algum tempo. Antes de entrar na aula, fiz esse tanto de material e pensei, a mão ficou gelada. Eu falei, gente, como é que eu vou falar aqui? É muita gente e tal. Até hoje, às vezes, eu tenho que concentrar e falar, pera, você já fez isso antes, fica tranquilo. Então, quando eu tinha as palestras presenciais, ia falar para desembargadores, juiz, lá no teste, eu ficava, nossa, e agora? Será que... Não, por que esse povo me chamou? Para de patinho feio. Então, só que é óbvio que a hora que você começa, né, lá atrás, a hora que você começa, você vai dando cabeçada e tal. Mas eu vou começar a advogar. A única coisa, meu pai me emprestou uma sala aqui em casa. Porra, começa, caralho. Vai no Instagram, grava e tal, põe uma gravatinha legal, de outra hora. Entendeu? Você tem que começar. Eu quero... já estou falando mais do que eu devia, vou encerrar. Mas eu comecei a correr, um tempo estava muito gordo e tal, comecei a correr e fui num grupo de Ribeirão Preto, isso já tem alguns anos, grupo de corrida, mas era top. Cheguei todo mundo atlético, aquelas roupas coladas, rapaz, aqueles tênis bonitos. Eu falei, não, é aqui mesmo, quero ficar igual esse povo aqui. Meu, não dava, porque eu chegava, tinha que ter um aplicativo, tinha que ter um relógio das galáxias, tinha que ter um tênis não sei do que e tal. Era uma época da minha vida que eu trabalhava muito, menino pequeno, então eu já chegava, muitas vezes eu trocava no carro. Aí chegava, o professor me dava expor, porra, você não comprou o relógio outra vez? Seu aplicativo, não sei o quê. Aí eu ficava com medo de ir no grupo de corrida, porque eu era novamente esse menino, esse patinho feio. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Fui num grupo de corrida do meu bairro, caseiro. Cheguei lá, rapaz, aqueles gordinhos, falei, nossa, aqui eu estou me sentindo mais em casa. E aí saí, acabava a corridinha, saía para tomar cachaça. Eu falei, eu acho que eu vou me dar bem aqui. E comecei aquelas corridinhas de 2 quilômetros, bufando igual... e tá aquele negócio. Eu tinha o celularzinho, pus um fone com fio carregando o celular mesmo, 10 quilômetros, tal, corri meia maratona. Falei, opa, comprar um tênis decente. Isso por descuido mesmo, não é por falta de grana, não. Comprar um tênis decente, um reloginho, comprei na internet, o foninho sem... Isso já tem um tempo, não tinha muito esses fones sem fio e tal, e comecei a treinar para maratona, mas eu iniciei lá atrás. E fui num lugar que não era para mim, porque era da galáxia. Às vezes você começa mais simples, ali em casa, advogando, estudando para concurso, erra aqui, erra ali, mas tenta acertar. De repente, você está correndo maratona. De repente, você é o autor mais lido. Então, o negócio é a santa constância. Começa e vai, né? Até hoje, a hora que eu participei de uma palestra semana passada, abrir a câmera aí para um aluno, o aluno falou, nossa senhora, professor do céu, mas parece que eu estou falando com o homem da roça. É exatamente isso. Eu sou da roça. Só que eu consegui sair da roça, prestar concurso, passar, escrever, ter redes sociais com pessoas, às vezes, da cidade que não conseguiram. Então, é santa constância. Não é porque você é de um lugar, tem características diferentes, você tem que fazer a coisa girar. Se não der certo, a culpa é sua. Se der certo, o mérito é seu. Agora, não fica terceirizando para os outros, não. Tá? Nem o sucesso e nem o fracasso. E sobre as redes sociais, viu, Fernando? Leandro, o negócio é o seguinte. Meus amigos, redes. Não gosto.
Não gosto. Tá. Meu, tá por fora. Está fora do mundo. Tá? Então, como você vai trabalhar as redes? Eu não sei. Tá? Lá atrás, Leandro, quando eu publiquei o primeiro livrinho, não tinha Instagram. Estava começando o Facebook. Tá? Eu comecei a usar o Facebook para publicar ali os livrinhos, as aulas e tal. O que acontece? O meu livro, naquela época, não era o melhor. Mas eu comecei a ficar mais conhecido pelas redes. Então, você, jovem, você que já é experiente, trabalha as suas redes. Público mais velho, assim, da minha idade, está muito ligado ao Facebook. Os meninos mais novos, Leandro, para baixo, está mais ligado ao Instagram. Você tem que ter Instagram, você tem que ter Facebook, você tem que ter TikTok, você tem que ter Twitter. Pô, minha mãe esses dias, minha mãe é uma senhora de 67 anos, é linda, é professora e tal, é professora, antes falava primário, ensino fundamental. Ela, agora aposentada, uma senhora, e me pediu uma indicação de advogado. Falei, mãe, eu não sei advogado na cidade da senhora, mas os que eu me formei, que ainda moram aí, é o fulano e ciclano. Indiquei 2 colegas de faculdade, que eram os que eu conhecia. Aí, passado um tempo, eu voltei lá. Falei, e aí, mãe, resolveu o trem do processo lá? Ela falou, eu peguei o fulano, que até era o mais fraco. Não estuda, né? Eu falei, mas por que você escolheu ele? Ela falou, eu entrei no Facebook dele, ele sempre alinhado, ele vai no fórum, esses dias, Henrique, ele postou uma poesia linda. Veja, minha mãe foi no Facebook dele, foi no Facebook do outro, não achou nada. Então, é uma senhora de 67 anos. É isso que vai fazer você ficar bem-sucedido? Não, você tem que ter livro, por exemplo, no meu caso. O livro tem que ser bom depois. Não é só fogos. Né? Agora, e aí eu vou encerrar mesmo. O meu primeiro livro, que é um verdinho, ele está lá na prateleira, ele está em destaque, tem uma luzinha. Quando eu fiz, meus amigos, esse livrinho, a editora não quis publicar, ele saiu em 2 semanas, foi lindo e tal. Mas eu não sabia direito do trabalho. Hoje, eu olho e falo, nossa. Né? Então, tinha coisas erradas, a revisão ortográfica, como eu tinha muita dificuldade, peguei uma revisora lá, local, coitada, também ela não tinha... Então, são muitas palavras erradas, muitas, tá? Então, paralisação saiu com Z, é com S. Eu recebi críticas do Brasil inteiro. Recebi elogios do Brasil inteiro. Eu me envergonho disso hoje? Não. Ele está num lugar de destaque. Se não fosse esse livro, nós não estávamos aqui hoje conversando. Esse livro tem muito erro? Tem, mas ele foi meu pontapé inicial. Amanhã, a hora que você for um advogado bem-sucedido, um professor bem-sucedido, você vai olhar para trás, você vai ver que naquela época você estava na casa do seu pai advogando, pô. Você estava com o Instagram ali falando. Hoje você já tem desenvoltura, mas você tem que começar. Então, a minha sugestão para vocês é dê o pontapé inicial, tenha coragem e não seja o seu inimigo. Incentive você mesmo. Fala, eu quero e vá atrás. Foi ótimo. Um beijo, um abraço, estou à disposição. Professor, maravilhoso. Só olhar aqui do lado, só elogios. Eu acho que não só em conteúdo, quando eu falei para o senhor que eu lhe considero o melhor trabalhista do Brasil, porque eu lhe acompanho há muitos anos, já fui aluno seu em vários cursinhos, então sei da sua competência e do seu conhecimento. Não é para agradar, é realmente o meu pensamento e está provado isso nessa palestra. Tá? Tanto em termos de conteúdo, quanto em termos motivacionais. O que o senhor fez com essa turma que está assistindo, a gente está chegando a 700, não tem preço. Porque tirar uma pessoa que às vezes está desestimulada, está indo para o buraco e jogá-la para cima, isso aí é só mestres que fazem, não é professor, só mestres que fazem. Então, assim, eu agradeço de coração. Agora, antes de passar para os professores,
Eu vou fazer algumas considerações rápidas aqui, porque o trabalho não é minha área. Eu fiz mestrado em constitucional, estou fazendo doutorado agora também em constitucional. Mas, vamos lá. Em relação, vou puxar um pouquinho para a minha área, essa análise do STF em relação a poder fazer por acordo coletivo, se fosse feita uma exegese, uma interpretação literal, obviamente seria inconstitucional. Mas eu acho que momentos excepcionais, na minha humilde opinião, demandam atitudes excepcionais. Então, talvez seja isso que o STF tenha pensado nesse momento, de um interesse público maior, né, que é um momento em que há um inimigo invisível para poder relativizar essa situação da Constituição. Pegando o lado motivacional que o senhor falou, eu lembro muito também da minha trajetória. Eu tenho 16 anos de formado. Eu sou uma pessoa tímida. Posso não parecer, mas sou uma pessoa tímida. Só que quando a gente vai para o mestrado, você é obrigado a dar uma aula, você é obrigado a fazer alguma coisa, e você vai se soltando. E é antes feito do que perfeito, viu, pessoal? É isso que o professor quer dizer aqui. É antes feito do que perfeito. Comece. Melhore com o tempo. Treinamento é tudo. Então, assim, só gratidão mesmo, de coração, a tudo que o senhor falou aqui, que foi assim, sensacional. E eu vou passar a palavra agora para o professor Lucas Canuto. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Pois não. Eu queria agradecer a todos que postaram. Aí eu não consegui ler, mas eu vi alguns elogios. Né? Então, gente, olha, de coração, eu fico mas assim, até emocionado. A vida de professor me levou a tantos lugares e conhecer tantas pessoas que eu sou assim, totalmente realizado. Tá? Sobre a relativização da Constituição Federal, Leandro e demais colegas, a grande preocupação é, se você flexibiliza a Constituição em épocas de pandemia, abre-se um precedente, né? Por uma medida provisória, flexibilizar a Constituição. Então, essa é a discussão que é feita, que eu deixo aqui para os nossos colegas pensarem. E sobre, qual que é a frase que você falou que eu vou usar muito, antes feito do que perfeito, é isso? Antes feito do que perfeito. Eu me lembro aqui, abrindo o coração novamente, gente, eu vou contar até uma intimidade para vocês, e eu me emociono toda vez que eu falo disso. Tem um amigo meu de Juspódio, ele se formou na Federal e sempre passou em primeiro lugar em tudo. E nós estávamos numa mesa de bar. Era até um restaurante, não era um bar, não. Era um restaurante chique, que era próximo do cursinho. Eu não gostava de ir, porque era caro demais. E vinha só um pouquinho de comida assim nos pratos, eram umas comidas francesas. E eu sempre gostei de comer bem e tomar cachaça. Eu gostava de ir para o boteco que ficava do lado, que era torresmo e feijão tropeiro. Mas, pelas companhias, eu ia com os professores, né? E nós estávamos nesse bar... A esposa desse meu colega que dava aula comigo e era primeiro lugar em tudo, ela virou e falou assim: Henrique, você não tem vergonha de ficar publicando para técnico e analista, que é nível médio e nível superior, mas é servidor, né? Eu não tinha livro nessa época para juiz, procurador, não tinha para advocacia ainda, eu era um jovem autor. Aí ela me lembro como se fosse hoje, ela falou: você não tem vergonha de ficar publicando? Quem publica esse tipo de livro não vai ser famoso nunca. E aquilo lá, rapaz, eu estava tentando, assim, sabe? Querendo que a coisa desse certo. Foi uma coisa tão brusca e agressiva. Eu falei: olha, não tem vergonha, eu publico, para esse público, eu quero falar de uma forma mais simples do que tem hoje no mercado, eu gosto de ser simples nas palavras e tal. Muito bem, passado algum tempo, esse livro aqui, que você vai sortear, ele foi citado no Supremo Tribunal Federal, num julgado super importante da reforma trabalhista. Então, não tenham vergonha de começar. O feito é melhor do que o perfeito. Um livro para servidor, que é para tribunais, ele está na 13ª edição, foi citado pelo Alexandre de Moraes, e é meu livro mais didático, né? Eu indico muito para a graduação, para quem quer uma base ali, e quem não for sorteado, inclusive, eu dei um cupom de desconto aí para vocês, né? Eu enviei para você hoje à tarde, se você quiser disponibilizar para os alunos,
né? Até amanhã na editora Juspódio. Então, é isso. É não ter vergonha de iniciar e falar, não, eu quero que dê certo. Pô. Pegando o gancho do professor, ele mandou mesmo, tá, gente? Tem como eu mandar e-mail para todos vocês, eu vou encaminhar esse desconto de 30% para vocês. Quem puder e tiver interesse, use o desconto, tá? Eu vou... só mais uma coisa dentro dessa conversa motivacional que a gente está falando, é muito do que eu falei numa outra palestra que a gente teve aqui sobre crenças limitantes. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. E eu falei isso na outra palestra. Se você acredita que você pode ou que não pode, dos dois jeitos você está certo. Então, acredite que você pode, que você vai conseguir. Professor Lucas Cano, a palavra está com você, porque você é professor de Direito do Trabalho e você vai ser mais técnico do que eu fui aqui. Estou com medo, hein? Vai de leve. Obrigado, professor Leandro. Calma. Professor Henrique, muito obrigado pela palestra também, muito obrigado por essas palavras. Eu queria fazer uma consideração sobre a sua fala, que em tempos tão duros de polarização e percepções tão duras, mas vai quebrar a empresa, mas o coitado do trabalhador, mas a Constituição, né? E aí eu fico falando isso por vezes nas aulas, leciono o direito do trabalho. Não adianta a gente abraçar uma bandeira e seguir acelerando por ela, porque eu não vou chegar num meio funcional para a sociedade. A sociedade não adianta. Se eu sair para uma ponta ou outra, eu vou sair da sociedade. E aí eu chamo meus alunos a rever e pensar. Ora parece que o trabalhador é muito vulnerável, ora parece que a empresa é muito exigida, e num contexto de pandemia isso tudo fica mais evidente. Se eu não tenho medidas, eu oprimo a empresa a ponto delas falirem. Meus clientes de escritório estão fechando. Também, se eu abandono o trabalhador, ele vai morrer de fome, de Covid ou de fome. Invariavelmente, nós estamos todos sob uma pressão. E a minha sensação, e que eu passo para os alunos, talvez a nossa justiça do trabalho, o nosso direito do trabalho, ele foi pensado lá na década de 30, né? Ele não comporte as realidades que nós vivemos hoje. Ele pensa o trabalhador, aquela firma inglesa do Sherlock Holmes, de chaminé. Ele não contempla mais startups pequenas de 2 irmãos com mais um funcionário, de mais chefes do que funcionário. É a minha percepção. Qual que é a leitura do senhor sobre isso, sobre a disparidade do pensamento muito tecnicista, muito rebuscado da justiça do trabalho para a nossa realidade de hoje, especialmente em clima de pandemia? Ô, Lucas, antes de responder, eu gostei dos efeitos especiais, velho. Como que você faz esses efeitos aí? Eu preciso aprender a fazer isso. Depois você me manda o tutorial aí, que eu estou num quarto de hotel, eu queria fazer esse prédio aí atrás, que eu achei massa. E depois entra em contato comigo, que eu quero mandar meus livros para você de presente. Você leciona na área, né? Inclusive a CLT que saiu agora, tá bom? Então, primeiro, é um prazer estar aqui com você, ainda mais um colega da mesma área. Olha, a justiça do... o prédio é da universidade? É um prédio novo, professor. Foi inaugurado há pouco tempo, a gente está esperando só acabar essa pandemia para a gente ir para lá. Por enquanto, a gente está remoto. Vocês não foram ainda? Não, está novinho lá. Leandro, Lucas, eu vou fazer aqui um compromisso. A primeira palestra pós-pandemia, eu estarei aí. Tá legal? Fechado já. Nós vamos organizar o evento. Vou aí para conhecer os alunos, conhecer o novo prédio. Tem uns botecos bons aí para levar o professor depois? Tem, professor. Então pronto. Tá convidado. Tá todo mundo convidado. Bom, Lucas, agora voltando a assuntos sérios, não que o novo prédio não seja, né? Mas infelizmente a legislação, inclusive a legislação trabalhista, ela não consegue acompanhar com tanta rapidez esses novos modelos, né? E aqui, Lucas, se você me permite, veja, os aplicativos de entrega de comida, Uber, né? O jeito de pedir comida, o jeito de pedir táxi mudou. E como que é? É empregado? Não é? Tem um meio termo? Não tem. Nós não temos ainda uma legislação para eles, né? No Brasil é
80. O ideal é que eles estivessem cobertos com os direitos sociais, mas existe um custo para isso, né? Então, o nosso legislador não atende, sobretudo na área trabalhista, na mesma rapidez. E mais, se você me permitir aprofundar, nós estamos no momento de 2016 para cá de muita flexibilização, né? A reforma foi assim. Então, ela agrada aos empresários, mas tem um outro polo, que é dos trabalhadores. Tudo na vida tem dois pontos de vista, né? Então, nós não tem... Respondendo a sua pergunta, não tem uma fórmula aqui para colocar as empresas e os trabalhadores, e essas novas formas, como você falou, de startups e tantos outros, neste momento na legislação, porque não tem legislação. Professor, o senhor não viu, não, mas olha agora o fundo de tela do professor Lucas lá. Ó. Ele tem que falar alguma coisa. Você tem que falar para aparecer para ele. Fala aí. Professor Henrique? Tá rapaz! Já virei fã. Deixa eu dar um print aqui. Aí. Você tem Instagram? Tem Instagram. Fala para mim aí. Conversamos no Instagram, inclusive, professor. @Lucas Canoa. Eu vou te pedir desculpa já, porque é tanta gente. E às vezes... Aí, fala seu Instagram aí. @Lucas Canoa. Ô, Lucas, você me desculpa, viu? Lucas Canoa. Professor, o senhor tem 80 mil seguidores. É difícil mesmo. Não tem como. De todo mundo. Não, e aí... E você sabe, aqui, falando muito, assim, como amigo já e tal, eu, depois que tive Covid, eu, infelizmente, faço parte desses 2% que tiveram Covid e ficaram hospitalizados. Eu fiquei 10 dias hospitalizado. Oxigênio, essa coisa toda, né? E depois que eu tive Covid, rapaz, a minha cabeça, para dar uma aula, eu tive uma perda de memória recente. Então, não sei se nós conversamos pós-Covid, mas se nós conversamos pós-Covid, eu tenho essa desculpa, tá? Se não foi porque tem muita gente e tal. Mas agora eu vou terminar aqui e vou te mandar os livros de presente. Inclusive, se você quiser dar para algum aluno ou simplesmente ter para você aí, e aceito sugestões para que eu possa melhorar os livros. Viu, Lucas? Muito obrigado, professor. A questão legislativa que o senhor traz também é muito difícil, né? O legislador se posicionar no trabalhismo é muito difícil por polarizações, né? Professor Adriano, Obrigado. qual a palavra? Boa noite, professor Henrique. Opa! Beleza? Professor, eu sou professor de Introdução ao Estudo de Direito, Teoria Geral do Direito, e eu senti na pele tudo que o senhor falou, que eu vejo os livros de introdução, que é do primeiro período, uma linguagem muito rebuscada que a gente não entende nada. Então, eu sinto isso na pele todo dia, até dá vontade de escrever igual o senhor falou. O feito é melhor do que o perfeito, não é isso? E eu tenho uma frase aqui que eu achei muito interessante, eu não sei nem quem é o autor, que fala o seguinte: o orgulho divide os homens e a humildade une. E foi isso que o senhor fez aqui hoje. Uniu todo mundo aqui, e eu tirei aqui, printei aqui alguns elogios. Primeiro, amei a fala a nossa língua. Segundo, que história linda. Terceiro, não há como emocionar com essa palestra. Sem palavras, palestra top das galáxias. Impossível saber o que foi mais valioso. Isso retrata tudo que a gente sentiu aqui hoje. Muito obrigado. Eu só tenho a elogiar o senhor. E eu gostaria que o senhor desse uma pincelada sobre essa questão do home office, acidente de trabalho e home office. Tá. Muito obrigado 1000 vezes, viu? Fico muito feliz. E a todos aqui que escreveram, né? Uma grata satisfação. Sobre o acidente de trabalho em casa, olha, vai ser uma discussão muito grande, porque ele está em casa, então ele está trabalhando em casa. O empregador fala, não, mas ele escorregou no banheiro. Então, nós vamos assistir esse embate de teses, mas me parece que se ele está trabalhando em casa, em home office, o acidente
tende a ser do trabalho, é ambiente de trabalho. Agora, Adriano, veja, como que o empregador vai poder fiscalizar esse ambiente? Ele não tem como ir lá. Então, ele quer que pôr ali uma poltrona melhor, iluminação, a coisa toda, mas ele não tem jeito de ir lá. Né? Então, tem a tese interessante da empresa. Fala, olha, esse ambiente de trabalho eu não pude pôr a mão. Né? E a discussão do Covid. Né? Pegou Covid em casa, e aí tal? Pegou Covid no supermercado, ele é frentista, ele é de laboratório, ou não, ele é numa loja de roupas. Ah, mas eu tive que trabalhar. No dia que eu peguei Covid, no ônibus eu trabalhei. Então, não só o teletrabalho, mas também o trabalho durante a pandemia, nós vamos assistir nos próximos 10 anos discussões diárias. O profissional da área do direito, ele precisa estar pronto para as futuras discussões. Obrigado, professor. Estão perguntando aqui o seu Instagram, apesar de eu ter aqui, o senhor repete para mim? É arroba... Arroba, né? Arroba, prof, underline, Correia. Correia. Pronto, aí, pessoal, segue o professor lá. Esse mesmo. Certinho? Professor, sem palavras, eu acho que assim... meu amigo, eu que te agradeço e coloco aqui. sempre à disposição. Precisou, só me... Eu sou um cara enrolado, você viu? Tal dia, não, que dia que é mesmo? Né? Foi uma lutinha, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma honra muito grande, tá, professor? Como eu disse, eu acompanho o senhor há muito tempo, então tê-lo aqui e causar um resultado desse que a gente está vendo aqui não tem preço, tá bom? Gratidão mesmo. Meu amigo, olha, eu agradeço a você, ao Lucas, ao Adriano que estava aí, e a todos os alunos, mas assim, de coração, e espero que a gente se encontre novamente. Se Deus quiser. Pessoal, agradeço mais uma vez, agora a gente volta amanhã, 9h30 da manhã. Bom descanso, professor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, um abraço, boa noite, tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.